Você já se perguntou por quê, diante do abismo, não recuamos, mas nos inclinamos um pouco mais? Há algo ali, algo que não grita, mas sussurra. Não uma promessa, mas uma lembrança. O escuro não nos atrai por ser desconhecido, mas por ser íntimo. E se o que chamamos de sombra não for um inimigo, mas uma parte esquecida de nós mesmos, esperando não para ser vencida, mas reconhecida, talvez, no fundo, aquilo que mais tememos seja aquilo que mais desejamos. E este desejo, proibido, visceral, subterrâneo, pulsa sobre a superfície de cada escolha, cada silêncio, cada impulso não confessado. Há uma sedução no caos que a ordem jamais conseguiu imitar. Repare, quando tudo está estável demais, buscamos o erro, o risco, o colapso. Por quê? Que força nos arrasta para o lado negro da alma com o mesmo fascínio com que crianças tocam fogo, mesmo sabendo que arde? A moral, a religião, a ciência, todas tentaram nos convencer de que a luz é o caminho. Mas se a escuridão não for o oposto da luz, mas seu espelho, o que acontece quando paramos de fugir e olhamos diretamente para o que fomos ensinados a negar? O abismo não oferece respostas. Ele apenas abre espaço para perguntas que nos fazem estremecer por dentro. E se o mal não for um erro, mas um espelho mal quebrado da natureza humana, e se tudo aquilo que reprimimos, a raiva, o desejo, o orgulho, a fome de poder, não forem aberrações, mas peças esquecidas da totalidade que somos, não seria a luz, então, apenas o resultado de uma escolha artificial? Os heróis não nos inspiram tanto quanto os vilões nos fascinam. O sofrimento não nos afasta, ele nos forma. Talvez, apenas talvez, o que chamamos de redenção seja apenas mais uma máscara de uma vontade muito mais profunda, a de nos perdermos para nos sentirmos inteiros. Não é à toa que, diante de um crime, de um desastre, de um escândalo, nossos olhos não desviam, fixam-se, como se algo em nós despertasse, como se, por um segundo, deixássemos de representar e simplesmente sentíssemos. A tragédia nos revela mais do que 1000 sermões. O horror nos conecta com algo primal, algo cru, algo que não pode ser domesticado com frases feitas ou mandamentos. Porque sentimos esse arrepio, porque há prazer na queda, porque, ao encarar o que é feio, torpe, imoral, sentimos que algo se alinha dentro de nós. Talvez porque ali, entre os escombros da alma, esteja a única verdade que não pode ser manipulada, aquilo que somos quando ninguém está olhando. E agora, uma pergunta que você não poderá abandonar. Se o abismo nos chama com tanta força, será porque ele é um fim ou porque ele é o começo? Há uma força em nós que não obedece à lógica nem à moral, um sussurro que se intensifica quanto mais o silenciamos. Ele mora onde a luz não chega, onde as palavras falham e os símbolos se tornam pulsação crua. O que fazemos com esse chamado? Fingimos não ouvir. Cercamo-nos de rotinas, crenças e distrações como se fossem escudos. Mas a verdade é que, sob todas as máscaras, há um impulso primitivo que nos arrasta de volta ao escuro. Não porque sejamos maus, mas porque somos inteiros, e a inteireza não suporta a amputação das nossas partes sombrias. A civilização ensinou-nos a andar eretos, mas foi o abismo que ensinou-nos a cair com sentido. O perigo nunca foi cair. O perigo sempre foi recusar-se a mergulhar. A alma humana não teme a dor. Ela teme a verdade que a dor revela. Observa o olhar de quem viveu o extremo. Ele carrega uma quietude que a alegria não conhece. Porque ali, naquele limiar onde o ser se desfaz, algo se revela. O sofrimento que tanto evitamos é, na verdade, a chave para um portal oculto. Não a transcendência sem fratura. Não a despertar sem colapso do conforto. Os que já tocaram o fundo sabem. O fundo não é o fim.
É o início de uma outra lógica, onde as leis da superfície já não servem. Nietzsche sabia disso ao afirmar que é preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. A estrela não nasce no equilíbrio, nasce na vertigem. E se o que você sente agora é desconforto, talvez seja o sinal de que algo dentro de você começou a se mover. Algo antigo, talvez esquecido. Algo que não quer ser curado, mas ouvido. Porque sentimos atração por tudo o que supostamente nos destrói. Porque o vilão seduz mais do que o herói. Porque a tragédia nos prende mais do que a comédia. Porque o lado negro não nos é estranho, ele nos é familiar. Foi com ele que aprendemos a sobreviver. Foi nele que escondemos o que não podíamos mostrar. E quanto mais negamos essa parte, mais ela se torna mestre dos nossos gestos secretos. É ali, no recôndito negado, que se acumulam nossos verdadeiros desejos, não os socialmente aceitos, mas os visceralmente reais. O desejo de domínio, o prazer de ferir, a inveja que nunca confessamos, a luxúria que negamos no altar, a raiva que escondemos sob sorrisos. Não somos bons, somos complexos, e é nesse labirinto de forças contraditórias que mora a nossa liberdade. Não aquela paz apática dos que se anestesiam, mas a liberdade selvagem dos que ousam encarar o monstro e reconhecê-lo como parte de si. Aqueles que vivem apenas na luz tornam-se frágeis, superficiais, quebradiços. Precisam de regras, muletas, líderes. Precisam de céu para não descerem. Mas os que atravessaram a escuridão não precisam temer mais nada, porque já perderam tudo que podiam perder, ainda assim, permaneceram de pé. Estes não seguem mapas, eles se tornam caminhos. E quando olham o outro, enxergam além da aparência, veem as feridas, os abismos ocultos, os pactos não ditos. Tornam-se perigosos, porque já não são manipuláveis. Já não se vendem por aceitação, nem se moldam por medo. São filhos do próprio inferno, mas voltaram. E quem volta do abismo não volta vazio. Volta com olhos que sangram lucidez. Volta com palavras que não foram escritas em livros, mas gravadas na carne da experiência. Então talvez a pergunta não seja mais porque olhamos para o lado negro da alma, mas porque ainda não mergulhamos nele por completo. Talvez, no fundo, tudo que buscamos, autenticidade, coragem, transcendência, esteja escondido justamente onde nos proibiram de ir. Talvez o abismo nunca tenha sido nosso inimigo, mas nosso espelho. E agora que você está aqui, diante dele, talvez já não seja possível voltar. Talvez você já tenha cruzado o ponto de não retorno. E talvez isso seja exatamente o que sua alma esperava há muito tempo. Porque há momentos em que não se trata mais de entender, trata-se de se entregar. E este é um desses momentos. E talvez agora, enquanto o silêncio se aproxima como quem caminha descalço sobre os escombros do que fomos, algo dentro de você tenha se transformado. Não com o estardalhaço, mas com a delicadeza de uma rachadura que se abre devagar, deixando escapar um fio de verdade que sempre esteve ali, sufocado. O abismo não falou com palavras, ele apenas te olhou de volta. E nesse olhar, você viu não o fim, mas o início. Não o monstro, mas o espelho. Porque tudo aquilo que resistimos em nós, no fundo, o que nos sustenta. Repare como as máscaras caíram sem esforço, como as certezas pareceram frágeis diante de uma dúvida bem colocada. A luz que você sempre buscou talvez nunca estivesse no alto, mas no fundo, no mais fundo. É ali que mora a centelha, aquela que sobreviveu a todas as renúncias, a todos os silenciamentos, a todos os pactos de obediência. Não há mais como voltar. E, honestamente, por que você voltaria? O que encontrou aqui talvez seja escuro. Sim, mas é seu.
E nada é mais perigoso do que um ser humano que finalmente aceita aquilo que o habita por inteiro. Você ouviu a sedução do abismo não como quem foge, mas como quem escuta a própria origem. Percebe agora, a queda nunca foi derrota. Foi retorno. Foi descida ao núcleo. Foi o gesto sagrado de romper com a superfície. Quem tocou o fundo da alma, mesmo que por um instante, não sai o mesmo. Há uma densidade nova no olhar, uma calma inquietante no gesto. Como se, mesmo sem ter todas as respostas, algo em você tivesse parado de fugir das perguntas. E se a alma tem um chamado, talvez ele soe assim, como um eco vindo das partes não ditas, como um arrepio diante do que não tem nome, como um suspiro que, em vez de aliviar, convoca, não mais para que você entenda, mas para que você sinta. Sinta o peso da verdade que pulsa sob a pele das aparências. Sinta o magnetismo daquilo que foi negado. Sinta a urgência de ser inteiro, porque talvez a maior liberdade não esteja em vencer a sombra, mas em dançar com ela. Então, se este vídeo te tocou de algum modo que você não consegue explicar, se há um nó na garganta ou um silêncio diferente pairando no ar, escreva. Compartilhe. Faça-se presença. Leve esta chama a quem ainda caminha às cegas. Inscreva-se não por hábito, mas porque agora você faz parte de algo que não se desfaz com o tempo. Porque há palavras que não se ouvem, se vivem. E esta talvez tenha sido uma delas.